A vida de São José, revelada à abadesa Maria Cecília Bade. Continuação. José progredia também em orações e súplicas que fazia pelas pessoas mais próximas e muito em especial por aqueles que estavam agonizantes. Sabedor que alguma pessoa se encontrasse nesta situação, ele se ajoelhava na frente do menino Jesus até sentir que a graça da melhora do estado da pessoa lhe havia sido concedida, ou então seu descanso eterno. E fazia também o mesmo por aqueles que sabia se encontrarem em estado de pecado. Derramava lágrimas por eles frente ao Redentor e rezava até achar ter sido conseguida sua conversão. A estas suas súplicas, todas se juntavam às de Maria, muito agradáveis ao Senhor e muito bem recebidas por ele. Maria era continuamente orientada pela divina sabedoria que portava em seu ventre, sendo que o mesmo acontecia com José através de iluminações que tinha ao manter-se continuamente ao lado dela. Embora Maria, durante aquele tempo, falasse raramente, permanecia em silêncio na maioria das vezes, absorvida em seu trato com o Verbo encarnado. O santo mesmo assim recebia as necessárias orientações por seu intermédio, embora as palavras ouvidas dela fossem sempre cheias de mistérios, ocasionadas que eram pela sabedoria divina. Motivo pelo qual José permanecia atento a quaisquer palavras suas, que mantinha no íntimo de seu coração e sobre as quais meditava muito, por serem orientações de extraordinária importância. Tão grande era o seu desejo em comportar-se conforme estas instruções e de agradar ao Deus menino, que não podia evitar perguntas a Maria, muito frequentes, aliás, tendentes a saber como deveria agir para agradar. Ela, porém, se sentia muito embaraçada e constrangida, pois nem sempre podia dar-lhe as respostas verdadeiras. O santo lhe pedia então que não se constrangesse, pois os questionamentos eram feitos para agradar ao unigênito, cujos desejos eram do conhecimento dela. Maria o confortava, dizendo, com humildade, graça e cortesia, que ele apenas deveria permanecer exercitando suas virtudes. Ao Verbo Divino é muito agradável que as pessoas lhe cedam seus corações. E faz já muito tempo que nós, favorecidos com o uso da razão, fizemos tal doação. Devemos agora somente confirmá-lo continuamente e desejar que todas as pessoas façam o mesmo, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para que isso se concretize. José apreciava imensamente essas palavras, chorava de alegria e lhe agradecia, suplicando também a Deus e ao Verbo Divino para que mantivessem sempre sua esposa como objeto de suas dádivas e graças. Algumas vezes, com tão grande amor, acesso em seu coração, chegava mesmo a compor alguma pequena poesia em louvor ao Deus menino, fato que muito agradava a Maria, que então recitava os versos em nome de José para o unigênito em seu ventre. E assim José se alegrava muito e entrava em êxtase, no qual o próprio Verbo Divino lhe comunicava sua alegria, em razão daqueles versos compostos em sua homenagem. Sendo extrema a sua pobreza, a tal ponto que às vezes nem mesmo de alimentos eles dispunham, José tinha muito medo de que Maria passasse fome naquele estado, e então orava a Deus para que ele se dignasse a prover tudo o que ela eventualmente necessitasse nesse aspecto, dizendo: Senhor, não falo por mim mesmo, pois seis que de nada sou merecedor, mas sim por minha esposa. Ajudai-me a poder supri-la com todo o alimento de que venha precisar. E de fato não tardavam as providências divinas neste sentido, seja através de pessoas, seja de anjos.
e eles acabavam por ter pão, frutas e outros alimentos em sua mesa, tudo segundo as necessidades de Maria. E o santo se mostrava muito agradecido a Deus e reconhecia toda a sua condescendência para com ele, e rendia suas graças ao Altíssimo pela ajuda recebida. Entretanto, esta sua extrema pobreza representava um sofrimento contínuo para ele. Não pessoalmente, pois até apreciava esse estado de coisas, mas pelo quanto desagradável era em termos dos méritos e direitos de sua esposa. Todavia, ela sempre o animava e afirmava que a virtude e a pobreza era de fato muito apreciada por Deus e pelo Verbo Divino, que a abraçava voluntariamente e desejava nascer e viver pobremente, como poderia ser visto no transcurso de sua vida futura. E dizia ainda mais: podes estar certo de que fosse seu desejo viver entre riquezas, não teria jamais me escolhido por mãe, pobre que sou, mas sim alguma outra, nobre e rica. Devemos louvá-lo, pois, sendo donos de todas as riquezas e infinito em sua grandeza, dignou-se a abraçar a pobreza voluntariamente para poder assim ensiná-la a todos. Por tal motivo, nos coube essa grande felicidade e imensa sorte. Não fôssemos pobres como somos, talvez não tivéssemos a fortuna desse desfrutes. José admirava tanta sabedoria e ficava confortado com as palavras de Maria, passando então a render graças pela sua pobreza. Meditava continuamente sobre o que ela lhe havia dito e se admirava cada vez mais pelo fato de o menino Jesus haver escolhido viver entre pobres, dizendo para si mesmo: ah, quantas vezes talvez eu tenha que ver o Deus menino vivendo entre tanta pobreza, passando até fome e sede, e quanto meu coração irá sofrer por isso. Mas sendo essa sua vontade, devo conformar-me e desejar ardentemente o mesmo para mim. Oh, que raro exemplo este, que as pessoas dificilmente poderão entender. Mas com certeza virá o tempo em que entenderão e passarão a imitar meu amado Senhor. O santo desejava ardentemente que todas as pessoas viessem a conhecer os grandes benefícios que significava para elas a encarnação do Verbo Divino, a fim de que todas se mostrassem gratas a Deus, e ele suplicava por tal graça, repetindo continuamente: ó Verbo encarnado, urge que vós apreceis em vir ao mundo, para que todos possam então louvar-vos e exaltar vossa infinita misericórdia e possam corresponder ao vosso amor. Assim, se externava o santo por não estar ciente de todos os maus tratamentos que ele iria receber quando estivesse presente e de como as pessoas corresponderiam às suas graças com ofensas e ingratidões. Maria, entretanto, já conhecedora de todos estes fatos, sempre lhe dizia que ele seria objeto de muitos maus tratos quando aqui estivesse, afirmação essa que provocava profundo sentimento de dor em seu marido, levando-o a exclamar: ó meu Deus, será mesmo possível que vos venham tratar mal e que não mostrem reconhecimento por tão grande favorecimento? Meu coração não poderá tolerar tanto sofrimento de vossa parte. Todavia, assim afirma vossa Santa e Divina Mãe, e convém que me prepare para enfrentar todas essas grandes tribulações. Dai, pois, Senhor, forças a este vosso servo, para que aguente tão grande injustiça e tão descabido atentado à vossa bondade e ao vosso infinito amor. Mesmo assim, a partir das afirmações de Maria, começava ele já a amargar sua imensa alegria em estar presente frente ao Deus homem e até mesmo seu habitual contentamento em conversar com sua esposa. Em meio a todas as satisfações que tinha, era também possuído de grande sentimento e dor.
reflexo de tudo aquilo que o Redentor deveria sofrer e suportar em sua vida terrena. E dizia então a Maria: Deus me dá um mar de alegria, em razão das graças que me concede e por ter-se dignado a estar conosco e a nascer de ti, minha querida e amada Maria. Mas, ao mesmo tempo, ele também provoca imensas amarguras quando me faz ver, através de ti, tudo o que deverá sofrer e suportar em sua vida no futuro. Será mesmo que não venha a ser amado por todos e que o mundo não terá desejos de conhecê-lo? Ó Verbo encarnado, então não sereis conhecido e reconhecido por todas as pessoas, mas sim sereis gratificado com ingratidões? Ó meu Deus, ó meu Deus! E chorava amargamente até que Maria lhe dizia, a título de consolo: Anima-te, José. Devemos agradecer a divina bondade que nos concedeu a graça imensa de podermos conhecê-lo e de termos ocasião de lhe agradecer por isso. Alegremo-nos por sermos objeto de tanta alegria e felicidade. E José, enxugando suas lágrimas, respondia: Sim, minha querida Maria, isso é verdade. Louvo tu e agradece em meu nome, pois tu sabes fazê-lo melhor que eu. E eu te acompanharei em tuas louvações e agradecimentos em termos de sua infinita bondade. Maria compunha então novos cânticos de louvor e de agradecimentos e os cantava docemente, no que José acompanhava e muito se alegrava. O Verbo Divino se mostrava muito satisfeito com tais demonstrações de Maria e José e lhes dava disso testemunhos bem claros, enchendo seus corações de felicidade. José, com o pensamento sempre fixo no Deus menino que habitava em Maria, sentia-se tomado de grande sentimento de reverência, mesclado de inquietações e até mesmo de temor. Não ousava levantar seus olhos em sua direção, assoberbado com tanta majestade em seu porte. Ao mesmo tempo, sentia também muito amor por ela e um grande desejo em admirá-la e olhar para ela em razão do fruto que levava em seu ventre. Sentia-se também cheio de confiança e de fé e se consolava em secretos colóquios com o Verbo Divino, contando-lhe seus ardentes desejos em poder vê-lo logo trazido à luz, dizendo: Ó Deus menino, quando terei a felicidade de poder ver-vos com os meus olhos e poder ter-vos em meus braços? Com certeza meu espírito deixará esta prisão do meu corpo, tal será a alegria que terei na ocasião. Por isso eu vos peço a nova graça de conservar minha vida até lá, para que eu possa desfrutar dos vossos abraços, ó Verbo encarnado. Terei eu mesmo a felicidade de poder ver-vos, apertar-vos em meus braços e vos alimentar com meu trabalho? É chegado o tempo do cumprimento de vossa promessa, e pelo qual tanto clamo, quanto estarei totalmente ao vosso serviço. Oh, que tempo tão feliz será! Que grande dádiva me é concedida a mim, humilde e indigno servo! Quem imaginaria que Deus me elevasse a tão digno posto acima dos demais homens? Quantos patriarcas e profetas suplicaram também por vossa vinda ao mundo e não vos puderam ver? E eu, mísero servo que sou, não apenas vos verei, mas também irei conviver convosco, vos alimentarei e poderei apertar-vos em meus braços. Oh, que ventura será essa! Assim dizendo, o santo passava para aquele seu característico êxtase e se inflamava todo em amores. E nessas condições seu espírito podia tratar diretamente com o Deus homem, dele recebendo em contrapartida também seu amor e suas delicadezas, fazendo com que ele se sentisse como no paraíso com sua presença. José podia lembrar-se das palavras de sua mãe Raquel, ditas durante sua infância: Filho bendito sejais. E o santo dizia a respeito:
Tinha razão minha mãe quando afirmava que eu seria abençoado pelo Senhor. Muito sábia e temerosa a Deus que era, sabia da grande felicidade que ele me destinara e estava certa quando me orientava para que rezasse pela vinda do Messias, pois sabia que Deus atenderia às minhas preces. Ah, estivesse ela presente, quanto se alegraria por mim. Assim, José tinha em mente aquelas palavras de sua mãe, não compreendendo, todavia, ter sido ela feita coparticipante daquela graça que ele recebera de Deus. E admirava as atitudes de Raquel, sua sabedoria e prudência, em não lhe haver dito tudo sobre o fato, mas de ter apenas nele desenvolvido aquela ânsia e esperança em termos da vinda do Messias, e de ser somente feito com que ele clamasse por essa vinda. E o santo contava tudo isso para Maria, dizendo: tivesse minha mãe tido a sorte de poder viver presentemente e de poder conhecer-te como minha esposa, seria tomada de imensa alegria. Iria servir-te convenientemente e honrar-te com os teus méritos mais do que eu faço. O Senhor, porém, teve por bem que ficássemos sós e pobres, e que permaneças desconhecida de todos. Eu, que tenho a felicidade em conhecer-te e desfrutar de tua companhia, não sei como agir para servir-te condignamente. Peço-te que sejas complacente comigo e que perdoes minhas faltas, e ainda mais que agradeças em meu nome a Deus, pois que pessoalmente não sei como fazê-lo. Maria recebia estas palavras com muita humildade e lhe pedia para que não se cobrisse de tantos louvores, pois embora ela os endereçasse a Deus por sua vez, sentia-se algo embaraçada, uma vez que se tinha pela mais pequena das criaturas do Senhor. Era agora José quem se embaraçava e se constrangia em fazer elogios, pois tinha para si que nada mais tinha feito que não fosse louvar ao seu Deus e à sua esposa. Todavia, para ser-lhe agradável, calava-se e permanecia apenas em seus louvores ao Deus menino, e Maria se mostrava satisfeita e feliz com isso. Entretanto, ele não deixava de louvá-la interiormente ou em sua ausência, mas sempre com muita cautela e prudência, para que ela não ouvisse. Quando lhe perguntavam sobre o seu comportamento com ele, dizia nada mais ter a desejar, que nela encontrava todas as qualidades e virtudes características de boa e leal esposa. Mantinha outras opiniões para si mesmo, pois essa era a vontade dela. Os preparativos para o nascimento de Jesus. Estando próxima à época em que Jesus deveria nascer, José refletia sobre como deveria portar-se durante aquela ocasião e sobre o que deveria ser feito em termos de preparativos. Ficava cada vez mais solícito e prestativo, e o seu coração se inflamava de amor e desejo de ver logo presente o Messias prometido, pelo qual tanto suplicara a Deus. Perguntava frequentemente a Maria como fazer e como preparar-se para o seu nascimento. Ela lhe respondia que das coisas necessárias para o evento já havia preparado todos os panos de linho imprescindíveis. O santo decidiu então fabricar um pequeno berço que servisse para o repouso do unigênito, e dizia a Maria que não desejava contrariá-lo naquela empreitada. É bem verdade, Maria, que nossos braços seriam o melhor leito possível para o Divino Redentor. Mas, mesmo assim, devo também providenciar o berço para que ele lá repouse durante a noite ou até mesmo durante o dia, quando estivermos ocupados com os nossos afazeres. Ele empenhou então todos os seus conhecimentos profissionais de artesão para que o pequeno berço ficasse bonito e cômodo.
Durante a fabricação da peça, o santo chorava lágrimas de alegria, só de pensar que fabricava algo que iria servir ao menino Jesus. E dizia muitas vezes para si mesmo: e é nesta pequena cama, tão simples e tão pobrezinha, que irá descansar o Rei dos céus e o Senhor do universo. E assim pensando, passava para aquele seu estado de êxtase e o seu espírito se inundava de alegrias, participando dos altíssimos mistérios da vida do Deus encarnado. Retornando a si, ia ter com Maria e lhe contava tudo, quando então, em conjunto, agradeciam a Deus pelos contínuos favorecimentos que lhe fazia. Depois disso, voltavam às suas tarefas. Maria já tinha conhecimento de como seria o nascimento de seu filho, de toda a pobreza envolvida na ocorrência e de que tudo aconteceria sem a menor comodidade e até mesmo com carência de coisas absolutamente necessárias. Contudo, nada disso comentou com José, pois sabia ser esta a vontade do Senhor. Ele, por seu lado, acreditava que o nascimento se daria naquela casa onde habitavam e tratava de providenciar o que julgava necessário. Tais preparativos agradavam sobremaneira a Deus e muito especialmente a Maria, que de sua parte testemunhava constantemente a gratidão de José. E o divino menino também não cessava de encher o Espírito do Santo com novas graças e favorecimentos ainda maiores. Ao mesmo tempo que desfrutava de tão grande alegria, ocasionada pela proximidade do nascimento de Jesus, José tomou conhecimento de um edital do imperador romano que ordenava a todos os súditos que se registrassem em suas cidades de origem e que mais uma vez se reconhecessem como submetidos a Roma. O aviso preocupou e aborreceu o santo, pois ele deveria dirigir-se a Belém, de onde era sua família, com exceção de seu pai. Ele se dirigiu imediatamente a Maria e lhe relatou a respeito daquela publicação oficial. Eles se lamentaram e preocuparam pela necessidade de terem de realizar a viagem naquela estação tão severa do ano, especialmente porque Maria já estava prestes a dar à luz. Ela, entretanto, procurou confortar o seu marido, lembrando-o de que deveriam estar sempre prontos para atender às instruções divinas e reconhecer naquela ordem do imperador verdadeiramente o comando do Rei Supremo. José se mostrou resignado com essas palavras, mas se via em situação bastante aflitiva. Não aceitava a ideia de deixá-la sozinha e não queria estar ausente durante o parto. Por outro lado, levá-la seria problemático, pois temia que ela, durante o longo percurso, e poderia também acontecer de que tivesse o parto durante a viagem, fora das comodidades de sua casa, fato que representaria sério problema. Depois de muito conversarem a respeito, decidiram ouvir qual seria a vontade de Deus neste sentido. Maria lhe disse que sentia intuitivamente, ou seja, que ela deveria acompanhá-lo, fossem quais fossem os problemas envolvidos, e esta posição ia também de encontro às ideias de José. Naquela noite, o anjo apareceu para o santo e lhe disse que eles deveriam seguir o que haviam combinado, pois esta era a vontade do Senhor. José ficou muito satisfeito com a notícia e contou logo para Maria, que também muito se alegrou de sua parte. E ambos renderam então graças ao seu Deus. José disse a ela: tenho como aceito de que o Verbo encarnado não virá à luz até que tenhamos retornado à nossa casa, pois é sua vontade que me acompanhes a Belém, e não é de se acreditar ser seu desejo nascer fora de casa. Embora tenhamos lá muitos parentes e amigos que nos acolherão amavelmente, creio não ser seu desejo vir ao mundo lá, mesmo porque muitos fatos maravilhosos e miraculosos acontecerão no dia do seu nascimento.
Maria não respondeu. Inclinou levemente sua cabeça e disse que, havendo já o Redentor determinado o local e a maneira de seu nascimento, a eles competia somente estarem preparados para recebê-lo e adorá-lo neste lugar, e que ela deveria tão somente levar os necessários panos de linho que havia confeccionado. Ao santo nada mais restava que se submeter às ponderações prudentes de sua esposa, das quais reconhecia a propriedade, mas se afligia de qualquer maneira em pensar que o Messias, nascendo fora de casa, iria passar por muitos inconvenientes, até mesmo em virtude da severa estação do ano em que se encontravam, e dizia para o Verbo encarnado: ó meu Deus, feito homem para nos salvar, que eu não vos veja nascer fora de vossa casa, sofrendo de frio e com desconfortos. Dai a mim tais agruras e incômodos. Concedei-me a graça de nascer depois de nosso retorno, quando então poderei providenciar a tudo que vos seja necessário e à vossa santificada Mãe. Caso contrário, como poderei agir nesse sentido e como aguentará meu coração todas as tribulações advindas? O santo temia que o Redentor pudesse e até mesmo desejasse nascer fora de casa, em razão das palavras ditas por Maria nesse aspecto. De qualquer forma, o fato lhe parecia muito estranho. De outra parte, tinha esperanças de que tal não acontecesse, e a dúvida o angustiava e preocupava. Por outro lado, muito lhe agradava a companhia de sua esposa, mas por outro se amargurava em seu eventual desconforto e sofrimento durante o percurso. E ele desabafava suas preocupações com ela, que sempre o confortava e animava. Acertado o dia da partida, saíram de viagem, tendo já realizado suas preces e orações para que Deus os protegesse e amparasse durante o percurso a fazer. José dizia: ó, temos permissão de viajar com segurança e alegres, pois levamos junto o Verbo encarnado. Quem imaginaria que tu conduzes o grande Filho de Deus em teu ventre? Que grande tesouro temos a ventura de levar conosco. Maria permanecia muito concentrada e contemplava aquela grandeza de seu divino Filho e se preparava para o parto que sabia estar bem próximo. Tratava com ele e realizava atos de gratidão em seu louvor, de agradecimentos e de amor que tinha por convenientes e que lhes eram sugeridos em seu coração. Fazia muitos pedidos em favor da humanidade em geral, mesmo antes que ele saísse de suas entranhas. E José se maravilhava ao vê-la nesses profundos e concentrados silêncios. E Deus não tardou em fazê-lo ciente do fato de que sua esposa, mais que nunca, confabulava intimamente com o Verbo divino, prestes a deixar seu ventre virgem humano, motivo pelo qual aproveitava ela ao máximo aquela união tão particular e tão estreita, e se preparava assim para a grande ocasião do parto. José, entendendo tudo isso, chorava de alegria. Continuamos no próximo vídeo.